Se você tem mais de 65 anos, existe um hormônio capaz de rejuvenescer seu cérebro, proteger sua memória e até recuperar sua clareza mental. Mas quase ninguém fala sobre isso. Sabe por quê? Porque 90% dos médicos simplesmente ignoram essa verdade. E enquanto isso, milhões envelhecem achando que esquecer, perder foco e se sentir mentalmente cansado é normal. Não é. Fique até o final, porque hoje você vai descobrir qual é esse hormônio, por que ele some e como reativá-lo antes que seja tarde. Hormônio esquecido que rejuvenesce o cérebro após os 65. 90% dos médicos ignoram. Por trás do esquecimento, da mente lenta, da dificuldade de lembrar, existe uma verdade que ninguém te contou. Quantas vezes te disseram que isso é normal, que é coisa da idade, que é só aceitar e conviver com essa perda? E se eu te dissesse que existe um hormônio, esquecido pela maioria, que tem o poder de proteger seu cérebro, rejuvenescer sua memória e devolver sua clareza mental, mesmo depois dos 65? Esse hormônio não costuma ser citado em consultas médicas. Poucos profissionais falam sobre ele. Na verdade, mais de 90% dos médicos simplesmente ignoram. Por quê? Por que uma informação tão valiosa não chega até você? O envelhecimento do cérebro não é apenas uma questão de tempo, é uma consequência do que você não foi ensinado a cuidar. Ao longo deste vídeo, você vai entender que hormônio é esse e por que ele começa a desaparecer com a idade. Como ele atua diretamente na proteção dos neurônios, na memória e na saúde mental. Por que a medicina convencional não te alerta sobre isso? Como estimular esse hormônio de forma natural, mesmo após os 65 anos, e como proteger sua mente contra o envelhecimento acelerado antes que seja tarde. Mas antes, me responde uma coisa. Você já percebeu sua mente ficando mais lenta, esquecendo nomes, tarefas simples ou até palavras comuns? Será mesmo que isso é só parte da idade? Ou estão escondendo uma informação valiosa de você? Que hormônio é esse? Ele se chama melatonina, conhecido por muitos apenas como o hormônio do sono, mas ele vai muito além disso. Com a idade, especialmente depois dos 60, a produção natural de melatonina despenca. E não é só o sono que sofre. Quando esse hormônio diminui, o cérebro perde uma das suas principais defesas contra a inflamação, estresse oxidativo e degeneração dos neurônios. Você sabia que a melatonina é capaz de neutralizar os radicais livres que envelhecem o cérebro? Que ela participa do processo de limpeza de toxinas, prevenindo doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência? Agora me diz, alguém já te explicou isso antes? Por que essa informação tão simples e poderosa não chega até quem mais precisa? E o mais grave, estudos já mostram que estimular a produção de melatonina de forma natural não só melhora o sono, como também melhora o foco, a memória, o humor e até a capacidade de aprendizado, mesmo depois dos 65 anos. Mas a maioria não sabe e paga o preço do esquecimento, da mente nublada e da perda da própria autonomia mental. A boa notícia é que existem formas simples e naturais de reativar esse hormônio. E você não precisa depender de remédios caros nem de promessas milagrosas. No final desse vídeo, eu vou te mostrar como começar esse processo de forma prática e segura. Agora me responde. Se você pudesse recuperar sua clareza mental, sua memória e sua vitalidade cerebral, você faria algo por isso? Ou continuaria acreditando que isso é só parte da idade? Sua mente não precisa envelhecer junto com seu corpo. Se essa mensagem fez sentido para você, comente aqui embaixo. Eu escolho clareza. Assim, essa verdade chega a mais pessoas que precisam. Como ele protege e rejuvenesce o cérebro, a memória e até o humor. Quando a melatonina está em níveis adequados, ela se torna uma das maiores aliadas do cérebro. Ela é um dos antioxidantes mais potentes que existem no corpo humano. Diferente de outros antioxidantes, que atuam apenas em algumas áreas, a melatonina é capaz de atravessar todas as barreiras do corpo, inclusive a barreira hematoencefálica, chegando diretamente aos neurônios. Sabe o que isso significa? Que ela consegue proteger o cérebro de processos inflamatórios,
do envelhecimento celular e do estresse oxidativo que destrói conexões neurais ao longo dos anos. Você já se sentiu mentalmente cansado, mesmo sem esforço físico? Ou acordou já com a cabeça pesada, como se sua mente não tivesse descansado? Isso tem uma explicação. Sem melatonina suficiente, o cérebro perde a capacidade de realizar um processo chamado limpeza neural. É durante o sono profundo, quando a melatonina está mais ativa, que o cérebro elimina toxinas, proteínas defeituosas e resíduos que se acumulam estão diretamente associados à perda de memória, confusão mental e até doenças como Alzheimer. E não para por aí. Ela também regula neurotransmissores ligados ao humor, como a serotonina e a dopamina. Ou seja, níveis baixos de melatonina não causam apenas perda de memória, mas também favorecem quadros de ansiedade, irritabilidade, tristeza sem motivo e até depressão em idosos. Você percebe agora como tudo está conectado? Sono ruim, mente cansada, humor alterado, esquecimento. Nada disso é por acaso. E eu te pergunto, você já tinha ouvido falar sobre o papel da melatonina na saúde do seu cérebro? Por que será que nunca te explicaram isso? Por que a medicina convencional ignora isso em 90% dos casos? Você já parou para pensar por que uma informação tão simples e poderosa como o papel da melatonina na saúde cerebral não é algo comum nas consultas médicas? Por que a maioria dos médicos não fala sobre isso? Parte da resposta está na forma como a medicina convencional foi estruturada ao longo dos anos. O foco principal está em tratar sintomas e doenças já instaladas, como a perda de memória avançada, demências e outras condições neurológicas, e não na prevenção ou na promoção da saúde cerebral desde cedo. Além disso, a melatonina é tradicionalmente vista apenas como um regulador do sono. Isso faz com que muitos profissionais não a considerem relevante para tratar ou prevenir o envelhecimento cerebral. Outra razão é a falta de atualização e conhecimento específico sobre as novas pesquisas relacionadas a hormônios e neuroproteção. Você já sentiu que sua saúde mental foi tratada de forma superficial? Que questões importantes foram deixadas de lado ou simplesmente ignoradas? E tem mais. O uso de hormônios ainda é um tema controverso em muitos meios médicos. Alguns médicos têm receio de recomendar tratamentos que envolvam reposição hormonal ou mesmo estimular hormônios naturalmente por medo de efeitos colaterais, falta de estudos conclusivos ou até questões regulatórias. Por isso, a informação fica restrita a poucos especialistas e a pacientes que buscam conhecimento por conta própria. Será que não está na hora de repensar como cuidamos do nosso cérebro? Você já conversou com seu médico sobre melatonina e seus benefícios além do sono? Se essa reflexão faz sentido para você, não esqueça de comentar aqui embaixo. Eu escolho clareza. Como estimular naturalmente a produção dele, mesmo depois dos 65? Se a produção natural de melatonina cai com a idade, a pergunta que fica é: o que podemos fazer para reverter ou pelo menos desacelerar essa queda? A boa notícia é que existem formas naturais, simples e acessíveis para estimular o corpo a produzir mais desse hormônio tão importante. Você já parou para pensar no quanto a sua rotina diária afeta a saúde do seu cérebro? A exposição correta à luz, os hábitos de sono e a alimentação têm papel fundamental. Primeiro, a exposição à luz natural durante o dia é essencial. Passar tempo ao ar livre, principalmente pela manhã, ajuda a regular o relógio biológico e sinaliza ao corpo quando é hora de produzir melatonina à noite. Mas você sabia que o excesso de luz artificial à noite, especialmente a luz azul emitida por celulares, tablets e televisores, pode bloquear a produção desse hormônio? Quantas horas você passa exposto a telas antes de dormir? Diminuir esse contato e criar um ambiente escuro e tranquilo para o sono são passos simples, mas poderosos. Além disso, alguns alimentos são aliados naturais para estimular a melatonina, como cerejas, nozes, amêndoas e aveia. Você costuma incluir esses alimentos na sua alimentação diária? Por fim, a prática regular de exercícios físicos, mesmo leves, ajuda a melhorar o ritmo circadiano e a qualidade do sono.
estimulando a produção natural do hormônio. Você se exercita com regularidade? Estes hábitos, quando combinados, podem ajudar seu cérebro a rejuvenescer e manter-se saudável por muito mais tempo. Você está disposto a fazer pequenas mudanças para proteger sua mente? E como você pode proteger seu cérebro contra o envelhecimento acelerado, começando hoje? Agora que você já sabe o poder desse hormônio e como estimular sua produção, a próxima pergunta é: o que mais você pode fazer para proteger seu cérebro e desacelerar o envelhecimento? A verdade é que o envelhecimento cerebral não acontece de forma isolada. Ele é resultado de um conjunto de hábitos, escolhas e condições ao longo da vida. Você já parou para analisar seu estilo de vida? O que você come, como você dorme, seu nível de estresse, sua atividade física e até suas relações sociais influenciam diretamente na saúde do seu cérebro. Um cérebro saudável é um cérebro ativo. Manter-se mentalmente desafiado, aprendendo coisas novas, lendo, criando ou mesmo meditando são formas de fortalecer as conexões neurais. Você tem alguma atividade que exercite sua mente diariamente? Além disso, cuidar da alimentação é fundamental. Alimentos ricos em antioxidantes, ômega 3, vitaminas do complexo B e minerais são os grandes aliados contra o envelhecimento. Você tem prestado atenção na qualidade do que coloca no seu prato? Outro fator essencial é controlar o estresse. O estresse crônico libera substâncias que aceleram a degeneração dos neurônios. Práticas como respiração consciente, yoga ou simplesmente reservar momentos para relaxar fazem uma enorme diferença. Você dedica tempo para cuidar da sua mente e do seu emocional? Por fim, a qualidade do sono não pode ser negligenciada. Sem um sono reparador, o cérebro não consegue realizar suas funções de limpeza e regeneração. Você tem tido uma boa noite de sono? Comece hoje mesmo a colocar essas práticas em sua rotina. Cada pequeno passo conta para proteger seu cérebro e garantir uma mente clara, viva e jovem por muito mais tempo. Se você quer se comprometer com sua saúde mental, comente aqui embaixo. Eu escolho clareza.